Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Olá, muito boa tarde. Esta é a CNN, este é o Visão CNN. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Cássio Zeyman. Boa tarde, Luciana Barreto. Boa tarde a todos de casa. A gente segue ao vivo até às 4 horas da tarde, com muita informação, notícias de bastidores e, é claro, análise de todos os fatos. Então fique com a gente a partir de agora aqui no Visão CNN. Bom, nós começamos essa edição indo até o Recife, em Pernambuco, onde começa agora uma manifestação para cobrar justiça sobre a morte do menino Miguel Otávio da Costa, de 5 anos. Miguel morreu depois de cair do 9º andar de um prédio na terça-feira, onde a mãe trabalha. Nós vamos falar então ao vivo com o repórter Diego Barros, que tem os detalhes. Diego, boa tarde. Oi, Luciana, eu estou exatamente aqui no Recife, na Praça da República, onde fica exatamente o Tribunal de Justiça. É o ponto de encontro dos manifestantes que pretendem fazer uma caminhada que vai sair daqui a mais ou menos 1 hora. A Polícia Militar está aqui, a Guarda Civil também, e parte dos manifestantes eles estão chegando agora para fazer esta caminhada, pedindo justiça no caso do garotinho que faleceu esta semana aqui na capital pernambucana. Caso esse que nós estamos mostrando, desde cedo, a gente tem as imagens, a gente tem o caso todo. Nós já conversamos com a polícia, com os familiares, com as pessoas que estão envolvidas no caso e também permanecemos aqui nesta cobertura para mostrar como as pessoas estão pedindo justiça, pessoas que abraçaram a causa e estão pedindo exatamente que a justiça seja feita através das manifestações. Para quem não acompanhou ainda essa história, eu vou exemplificar o que foi que aconteceu, vou resumir na verdade. A dona Mirtes, ela era funcionária, trabalhava na casa da primeira-dama do município de Tamandaré, era diarista. Ela e a mãe dela revezavam os dias de trabalho. E aí o Miguel, de 5 anos, filho único, ou ficava com a avó ou ficava com a mãe quando uma estava na folga e a outra trabalhava. Só que nesta semana coincidiu de ele não poder ficar em casa com a avó e foi com a mãe para o trabalho. Sem aula, sem escola por causa da pandemia, a solução foi levar a criança. Só que aí a Mirtes teve que descer com o cachorro da patroa e a criança dela ficou lá no apartamento. A criança quis encontrar a mãe, estava querendo ver a mãe naquele momento. E aí, a mulher que aparece no vídeo, que é a primeira-dama do município de Tamandaré, ela que foi autuada em flagrante por homicídio culposo e pagou fiança de R$20 mil e foi liberada, vai responder até então em liberdade. Só para atualizar o inquérito, ele deve ser enviado ao Ministério Público do Estado de Pernambuco na próxima semana. Voltando à questão da criança, ela ficou sozinha no elevador, no 5º andar. A mulher que aparece no vídeo, ela aperta um dos andares superiores. A criança também aperta o 7º e o 9º. No 7º andar, quando o elevador parou, o Miguel não saiu. Ele saiu no 9º. E nesse condomínio, pessoal, de alto padrão, de luxo que existe aqui no Recife, tem uma ala que em todos os andares é aberta, é comum para as pessoas terem acesso, que é a área onde ficam ar-condicionados para serviço de manutenção. Foi aí que o Miguel se encostou em uma dessas barreiras de proteção desse local e acabou despencando de uma altura de 35 metros. Esse caso é emblemático que a população daqui do Recife, do país inteiro, na verdade, que já que ganhou proporção até mundial, a família falou com a imprensa internacional também sobre esse caso. E existe, inclusive, pessoal, uma petição na internet onde as pessoas estão somando assinaturas, já tem mais de 1,5 milhão, basicamente, de assinaturas, e o objetivo é chegar a 3 milhões. É exatamente para que haja uma cobrança maior da Justiça, para que haja um engajamento maior do Ministério Público, da Promotoria e também da Justiça Pernambucana em cima deste caso. A gente tem tentado contato com Sari Corte, ela que é a primeira-dama do município lá de Tamandaré. Temos também entrado em contato com o prefeito do município, o senhor Sérgio Hacker, mas até agora nenhum dos dois foi localizado, não atendem telefone.
A gente só conseguiu contato com o advogado que está representando, que está na causa, defendendo a família do prefeito neste caso, mas ainda assim ele não entrou em detalhes, não se pronunciou ainda sobre a relação de como é que ele está levando este caso exatamente no período de investigação, nesse período de apuração. O inquérito, que eu já falei, deve chegar ao Ministério Público ou na segunda-feira ou na terça-feira. Você está acompanhando ao vivo as imagens direto aqui do Recife, onde eu estou concentrado, permaneço aqui desse meu lado, tem o Tribunal de Justiça e é desse ponto, como eu já mencionei, onde as pessoas vão fazer esta carreata, vão fazer, aliás, essa manifestação, esta passeata. Já tem mais gente se aglomerando ali, já tem mais gente do lado de lá, são pessoas que estão trazendo esse pedido de justiça a este menino, garoto da periferia, morava no bairro do Barro, aqui no Recife, e a mãe saía todos os dias para trabalhar exatamente no local onde a criança faleceu. A gente vai dar, claro, total cobertura especial a este caso, pedido de justiça, o que é factual, a notícia que está acontecendo agora, e eu permaneço aqui de plantão para seguir, junto com esses manifestantes, toda essa situação que tem gerado revolta na sociedade pernambucana, na sociedade brasileira, diante da morte, do descaso para algumas pessoas que têm citado isso por causa do preconceito e do racismo estrutural. É isso que está sendo apontado constantemente. Se não fosse a filha ou o filho de uma empregada doméstica, essa pessoa estaria presa? São muitos questionamentos que esse caso tem levantado, tem sido colocado em discussão exatamente por causa disso. Criança pobre, filho de empregada doméstica que estava em serviço, não pôde deixar o filho com outra pessoa e a criança acabou falecendo no ambiente onde ela ganhava o pão para sustentar o próprio filho. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo, direto daqui do Recife. Diego, inclusive eu vou pedir para você continuar com a gente, é um caso muito triste, um caso muito revoltante, ainda mais envolvendo uma criança de apenas 5 anos. Diego, existe uma investigação apurando que a mãe do garoto teria sido contratada como servidora pelo prefeito do município? Como é que é essa história? Conta mais pra gente. Existe sim, Cássius. A gente teve acesso ao portal da transparência do município de Tamandaré e existe no portal que desde 2017 a Mirtes ela estaria contratada como servidora e seria uma servidora fantasma e que o salário seria de basicamente R$1.000. Em nota, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco informou à CNN Brasil que está apurando este caso, que está investigando esta denúncia de que a Mirtes seria funcionária fantasma. Se ela sabe, se ela não sabe, a gente não conseguiu falar com ela ainda hoje, porque os telefones estão desligados, a gente não está conseguindo contato com a família, mas o TCE daqui de Pernambuco, que é o Tribunal de Contas, já emitiu nota que está fazendo uma fiscalização para identificar quem são os culpados, se de fato ela permanece como servidora, se ela recebeu dinheiro ou se não recebeu o dinheiro, se o prefeito ou a prefeita tem envolvimento nesse caso, ou se a Mirtes não tinha ciência que estava como contratada pela prefeitura como servidora e que esse dinheiro estaria sendo repassado para outra pessoa. São esses questionamentos que o TCE tem levantado para apurar e repassar durante este caso aqui em Recife. Diego, só mais uma coisa, inclusive saber se a Mirtes ela recebia dinheiro da prefeitura, mas prestava o serviço na casa do prefeito. É isso também que tem que ser apurado e tem que ficar claro. E aí eu queria só mais uma coisa sua, essas pessoas que estão aí, eu estou vendo inclusive muitas pessoas negras atrás de você, elas se manifestam em relação ao Diego e também numa questão racial, do racismo estrutural, e seguem essas manifestações que a gente vê aí pelo Brasil e pelo mundo, ou elas estão focadas na questão do Diego? Você vê cartazes por aí? Do Diego. Miguel. Do Miguel, desculpa. Do Miguel, isso, Luciana, sem problema. Tem tudo nessa história, tem tudo por aqui. Tem pessoas que estão defendendo especificamente a causa da criança, tem gente que está defendendo exatamente o fim, né? Pedem o fim desse racismo estrutural. Neste movimento que está ocorrendo aqui em Recife, o Movimento Negro Unificado está participando, outras pessoas que são simpatizantes, que são do grupo, outros grupos também de manifestantes que defendem a causa, que pedem o fim do preconceito racial, todos eles estão unidos nesta causa aqui hoje.
não só por causa do Miguel, mas pelo conjunto que a gente tem vivido na sociedade, né, Luciana e Cassius? É por isso que a gente segue, claro, acompanhando para informar todo mundo como é que isso está desenrolando aqui na capital pernambucana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Diego. A gente volta com você daqui a pouco, então. A gente vai conversar agora com o ator, escritor e roteirista Hélio de la Penha. E a gente falou, então, inclusive, da morte desse menino. A gente acabou de falar agora, mas a gente vai falar com o Hélio de la Penha sobre essas manifestações especificamente, sabe? Hélio, eu queria falar dessas manifestações, de quanto todas essas manifestações no mundo têm impactado as nossas vidas aqui. A gente viu agora o caso do Miguel, a gente já viu do João Pedro, da Ágata. Isso tudo parece que está num conjunto. Ontem a gente falava aqui, inclusive, com alguns ativistas, e eles diziam que já é um momento que as pessoas não toleram mais. Elas já vêm num conjunto, num bloco, como se fosse um recomeço dessa discussão. E aí eu quero que você me diga também a sua posição desse conjunto, desse bloco que as pessoas vêm agora trazendo ao mesmo tempo nessa discussão. Muito obrigada, Fernando Nakagawa. A gente está quase acabando, mas já dá tempo de dar uma passadinha lá em Brasília, falar com a nossa repórter Caroline Rosito. Ela tem informações sobre o pedido de reforço na segurança em Brasília durante essas manifestações que a gente acabou de falar aí, que vem falando no fim de semana, né, Carol? Exatamente, Luciana. A informação é de que representantes do governo federal estão reunidos neste momento com o secretário de Segurança Pública do Distrito e exigir sempre o uso da máscara. Lembrando que esses locais vão poder funcionar durante 4 horas. É isso, escritórios e concessionárias voltando, mas com restrições. Cassius e Luciana. Muito obrigada, Felipe Boldrini. A gente fica por aqui. Fique agora com o 360, com o Evandro Cini e a Daniela Lima. Uma honra dividir bancada com você, Cassius. Obrigado. Eu que agradeço todos os ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora aqui no Brasil. Até mais.